Olha, e segurando a Luana aqui, gente, porque tem muita gente com dúvida aí, né, e quer saber muitas coisas. Pode ficar mandando aí, viu? Até a gente terminar aqui, a gente tenta colocar a pergunta de todo mundo. Mas antes que eu me esqueça aqui, eu queria saber o seguinte, a pessoa tem um filho com uma mulher, tem filho com outro, todos os filhos, eles têm direito à pensão? Isso. Desde que preenchido aquele requisito da idade, se menor de 21 anos, demonstre a necessidade do auxílio daquela pessoa para manutenção, existe sim a possibilidade e aí vai ser dividida por cota à parte. Cada um vai receber um pedacinho. Olha aí, pronto. Então é dividido. Agora eu quero saber o seguinte, sobre o valor, porque imagina você dividir, se for um valor muito pequeno, como é que vai fazer para dividir? Como é que é essa questão do valor, né, da pensão? Essa pensão por morte, o valor seria de quando ele estava trabalhando, recebia aquele valor, das contribuições, como seria isso? Até antes de 2019, antes da reforma da Previdência, a pessoa, o beneficiário que fosse receber a pensão por morte, recebia o equivalente ao que aquela pessoa recebia quando aposentada ou relativo àquilo que ela contribuía quando estava ativa ainda. Certo. Em 2019 houve uma mudança, a partir de agora existe um valor X. Você pega o valor que aquela pessoa recebia, certo, divide pela metade, 50% e mais 10% para cada beneficiário. Por certo. Exemplo, se eu precisar de uma pensão por morte agora, 50% mais 10% que sou eu a beneficiária. Então eu recebo 60% do valor que aquela pessoa contribuía ou recebia quando aposentada. Maravilha. Vamos lá, vamos colocar agora as perguntas dos nossos telespectadores. Tem muita gente com dúvida. Bora lá. Bom dia, meu marido morreu, tinha 25 anos, estava com a carteira assinada. Há 2 meses, meu filho tem 3 anos e ele tem direito à pensão? E aí? Ele tinha 25 anos? Ou isso, acho que morreu, o marido tinha 25 isso. anos, né? O marido morreu, ele tinha 25 anos e tinha carteira assinada somente há 2 meses. Eita, e aí, 2 meses só dá para conseguir pensão? Nesse caso em específico, o que a gente precisa analisar? Ele não teve como contribuir muito tempo, a não ser que ele já contribuía antes, né? Exatamente, Marília. É necessário analisar se existiam outras contribuições. Porque, no caso, para a pensão por morte, é necessário que tenha um período de carência, que a gente chama de 12 meses. Então, é preciso que se tenha pelo menos 12 meses de contribuição para se ter direito a benefício de pensão por morte. Nesse caso em específico, a gente precisaria saber se ele tinha algumas contribuições anteriores. Aí, se ele tivesse contribuições, aí consegue a pensão. Isso, exatamente. Imagina, com 2 meses, aí a pessoa morre e não fica nada. E os filhos, como é que ficariam? Às vezes a mulher não tem nem condição de trabalhar, ou está sem trabalho, sem emprego. E aí, como é que fica nesse caso, né? Fica bem complicado, né, gente? E aí, Jai? Tem mais alguma? Vamos fazer o seguinte. Gente, eu vou dar só uma paradinha novamente aqui, porque para comemorar o sucesso aí do Sistema Arapuã, está acontecendo aqui neste momento, mas daqui a pouco a gente pode mostrar já? Ou agora? A gente não pode nem mostrar ainda. Sabinha, mulher? Mostra pra gente o que é que tá acontecendo aí fora. Eu já tô curiosa já. Não posso mostrar ainda? Poxa, então segura. Segura e vamos continuar aqui o assunto. Então deixa eu continuar, mulher. Não me atrapalhe não, viu? Que eu tô bem empolgada aqui. Tem pergunta aí, Deus? Quer saber alguma coisa? Tem, não? Não quer, não? Vai, solta o áudio aí, Gabriel. Eu queria saber o seguinte, minha mãe, ela era aposentada pela idade dela e pelo invalidez que meu pai tinha falecido. Aí ela morava com o meu padrasto muito tempo. Meu padrasto tinha aposentadoria dele por tempo de serviço. Então, a mãe faleceu agora. Ele tem direito a alguma dessa aposentadoria dela? Que é a idade dela, e ela já tinha outra que era por invalidez, que era do meu pai que tinha falecido. Aí meu padrasto tem direito a alguma dela? Vamos lá. Pelo que eu entendi, ela recebia uma aposentadoria e uma pensão por morte, isso, que era essa aposentadoria por invalidez do pai dele. Então, assim, o padrasto dele, pelo que ele falou, já recebe um benefício. Então, como eu falei lá no começo, a gente só pode acumular 2 benefícios, sendo um deles terá de sofrer uma redução. Nesse caso, ele pode sim receber a pensão por morte. Certo. É importante verificar os valores para que aquele de maior valor prevaleça e o de menor valor ainda se receba um pouquinho com um déficitzinho por conta da reforma da Previdência, mas é possível sim receber os 2, sem problema algum. Para não perder, só um minutinho, para não perder a pensão por morte, né? Às vezes os filhos ficam, tem filhos que ficam, não são casados, ficam com a pensão. E aí isso impede que case com alguém, se casar perde a pensão.
Tem esse negócio? Em que caso seria? Sim, sim. A perda, né? Uhum. Não, via de regra, não existe a possibilidade de se perder caso se tenha uma pensão por morte para filho vitalícia, no caso. Isso. Que é para aqueles que possuem algum tipo de incapacidade. Hoje em dia, é a única possibilidade para se conseguir, os filhos conseguirem uma pensão por morte vitalícia. Certo. Então, se esses filhos vierem a casar, não tem nenhum problema, continuam recebendo do mesmo jeito, desde que permaneça sempre essa incapacidade. Tanto é que a cada 2 anos, o INSS convoca para fazer novos exames, para verificar se ainda existe a incapacidade e, prevalecendo a incapacidade, a pensão por morte é mantida sem nenhum problema. Maravilha. Vamos lá, solta mais uma pergunta aí. Bom dia, me chamo Matias. Eu gostaria de saber que minha irmã, ela deixou de trabalhar. Hoje é praticamente uma cuidadora do marido, não tem outra fonte de renda e profissionalmente ela será indenizada através de quê? Se não pela pensão de morte integral. Porque ela abriu mão de toda a vida profissional dela para cuidar do marido. Neste caso, ela teria direito, que seria o justo, pela pensão por morte integral, não é isso? E aí, como é que ficaria nesse caso? No caso esse marido dela vier a falecer, como eu disse, a regra de cálculo é calculada por beneficiário. A irmã dele teria sim direito, mas ela tem direito a uma cota à parte. Ela não recebe a pensão hoje na integralidade. Então, o que ela vai receber? 50% mais os 10% relativa a ela que é a beneficiária. Então, seria 60% do valor que essa pessoa recebe a título de aposentadoria ou relacionado ao valor que ela contribui. Infelizmente, o que é que pode acontecer? Se ele recebe algum benefício, por exemplo, auxílio-doenças, já que ele está acamado, talvez pelo que deu a entender, existe a possibilidade dela, já que ela deixou o trabalho e hoje vive só para cuidar do marido, como cuidadora, ela pode requerer um adicional de 25% sobre esse auxílio ou essa aposentadoria por invalidez, caso ele tenha. Mas, assim, receber integralmente, infelizmente, hoje em dia, por conta da reforma da Previdência, que trouxe alguns prejuízos, a gente não consegue mais. Eita, tá aí, minha gente. Olha, eu tenho muita pergunta para fazer ainda, mas, infelizmente, o nosso tempo é bem curto, viu? Mas tinha gente perguntando. Quero agradecer a você por ter participado, por ter mandado sua pergunta. Desculpa a você que a gente não conseguiu fazer a pergunta, né, de vocês, que a gente não conseguiu aqui por conta do tempo, mas eu agradeço também de antemão, tá, gente? Espero que a gente tenha ajudado quem está em casa aí, né, respondendo, assim, acho que foi o máximo que a gente pôde fazer. Acho que a gente respondeu bastante coisa, deu para pegar já mais ou menos, né? Então, peguem isso que a doutora aqui falou, já fiquem já resguardados. Se vocês precisarem lá na frente ou tiverem precisando, vão até o INSS, tira a dúvida ou procura um advogado da sua confiança para que você possa se resguardar aí e fazer as coisas tudo conforme a lei, tudo certinho, tá bom? Obrigada, minha amiga, muito obrigada mesmo, tá? Eu agradeço. Tá aí, minha gente, agora...